Olá, meus lindos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um dia na presença do Senhor. Te recebo com a paz de Cristo. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se em casa. Esse devocional acontece há mais de 4 anos com a palavra devocional de segunda a sexta, 7h30 da manhã, cujo propósito é te aproximar do Senhor. Então, puxa sua cadeira, sinta-se em casa, que você seja mais que abençoado. Aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações para que você seja alertado no momento em que estivermos ao vivo. Amém? Nós temos uma comunidade, tanto no WhatsApp como no Instagram, em que nós compartilhamos sempre o link dos nossos devocionais. Essa comunidade, ela está sempre disponível para nós fazermos alguns avisos, enviarmos algumas mensagens, palavras, estamos sempre em contato. Então aproveita, participa. Não é um grupo aberto onde as pessoas ficam conversando o dia inteiro, então pode ficar tranquilo. Só os administradores falam nesse grupo, para facilitar a nossa comunicação. Seja muito bem-vindo. Você também, que já é membro dessa família, puxa a tua cadeira onde você gosta de se assentar. Você que está fazendo crossfit, está correndo na rua, está andando de bicicleta. Teve um rapaz que mandou uma foto dirigindo, indo para o trabalho. Pastor, todos os dias eu vou para o trabalho ouvindo os teus devocionais. Querido, Deus te abençoe, viu, André? Forte abraço. Muito obrigado por estar nos assistindo aqui. Deus te abençoe, que essa palavra possa te alcançar. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre algo muito importante. Então fica até o final, porque nós vamos falar sobre medos. Os leões que não conseguimos domesticar. Deus te abençoe, querido. Esse é um dia de milagres. Eu creio que é um dia de milagres. Muito obrigado você que é um membro apoiador desse canal, tá bom? Nós começamos ontem, liberamos o link com os esboços dos nossos devocionais. Nós estamos constantemente postando. Resolvemos criar um modelinho em PDF para que fique nas mesmas paleta de cores, das mesmas formas dos nossos devocionais. Então, para não fugir muito dessa imagem visual, nós temos um modelinho. Então, veja a mensagem, clica lá, baixa. Você que é membro desse canal, é só ir lá nos posts exclusivo para membros e você vai ver o link para acessar, tá bom? É uma forma de honrar você, é uma forma de te abençoar. Além daquilo que nós já entregamos aqui, nós oramos para que o Senhor possa multiplicar 100 por 1 a tua semente, que você faz aqui nos nossos devocionais, o que você entrega a nós como sementes, que Deus possa multiplicar na tua vida em nome de Jesus. Muito obrigado, vocês são resposta de oração, tá bom? Vamos lá, eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é sobre medos, os leões que nós não conseguimos domesticar. Então, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento àquilo que é do Senhor, grandes coisas Ele fará em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graça por mais um encontro, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre esteve conosco, sempre nos abençoando, sempre nos guiando. Nós estamos aqui, Senhor, para declarar, para profetizar, para abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Que eles sejam cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, cheios do Teu poder. Nós oramos, Pai, abençoando cada um deles, que eles não se percam no meio do caminho, que esse seja um dia em que o Senhor irá intervir de forma estratégica, intencional. Nós oramos, Pai, que eles não se percam, que eles não tenham medo do que virá, porque o Senhor é com eles, que eles não tenham medo dos inimigos que se levantem, porque o Senhor é com cada um deles. Nós oramos e liberamos essa palavra profética para cada um dos que estão aqui, Senhor, que eles vivam todos os planos e promessas que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Êxodo no capítulo 20, a partir do versículo 20, Êxodo no capítulo 20, a partir do versículo 20, tem um versículo só que fundamentou a palavra que nós estamos compartilhando com você nessa manhã. O versículo diz o seguinte, Êxodo 20, versículo 20. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus se encontrava. Êxodo, no capítulo 20, é o momento onde o Senhor está dando
ao povo os 10 mandamentos. No versículo 1 ele vai dizer, Deus falou estas palavras, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Então, ele começa a discorrer todos os mandamentos que deseja para o seu povo. E no versículo 20, ele vai dizer, deixa eu colocar aqui outra versão. Na versão da linguagem de hoje, ele vai dizer o seguinte: Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Eu preciso que você entenda de uma forma muito clara. O ser humano é cheio de medos. Medos que muitas vezes nos foram ensinados. Medos que foram gerados pela nossa convivência, seja na nossa casa, seja num relacionamento que não deu certo, seja numa empresa que infelizmente faliu, um projeto que tinha tudo para dar certo, mas não deu. O medo, ele surge muitas vezes da experiência negativa que nós tivemos sobre algo, ou de um trauma que nos foi passado na nossa convivência e na nossa criação. Eu lembro, irmão, que o meu pai, muitas vezes, ele quebrou nos trabalhos que ele fez. O meu pai, ele sempre foi um empreendedor, um grande trabalhador, mas ele não foi um ótimo administrador. Isso é visível quando você olha para aquilo que foi construído com as mãos dele e percebe que não prosperou. Houve resultado, mas não um resultado que a longo prazo foi satisfatório. É interessante porque, vendo o meu pai quebrar em muitas coisas que ele se propôs a fazer, eu obtive uma visão deturpada do empreendedorismo. Eu olhava para o ser empreendedor como algo ruim. Por causa da experiência que eu tive na minha casa de ver meu pai quebrando várias vezes, eu via que o empreendedorismo não era algo bom. Então, muitos medos que você carrega não é por causa da experiência que você teve, mas é porque você testemunhou muitas coisas. Talvez você tenha medo de se relacionar num casamento porque na sua casa os teus pais brigavam demais, o teu pai traía a tua mãe ou vice-versa, e você sempre testemunhou disfunções relacionais e por isso cresceu se relacionando, mas com medo de ir mais profundo nesses relacionamentos por causa do trauma de assistir um relacionamento disfuncional dentro da tua casa. Muitas pessoas carregam traumas que não foram vividos, foram ensinados, foram testemunhados. E aqui eu preciso que você entenda, porque o medo, ele existe como uma ferramenta de proteção. Daqui a pouco nós vamos entender sobre a diferença entre medo e temor de Deus. Porque tem gente que tem temor, tem gente que tem medo. Mas o medo, em doses homeopáticas, ele se torna uma segurança para você, irmão. De vez em quando você percebe eu ando de moto. Geralmente no condomínio do pastor que é aqui atrás de casa. Eu vou lá mais rápido, é cheio de lombada no condomínio. E eu gosto de comer aqui atrás, eu pego a moto e vou. De vez em quando eu pego a van e coloco na moto para brincar com ela na rua que não tem nenhum movimento aqui perto. E brinco com ela de moto, que ela gosta muito de andar de moto. Então tem uns lugares aqui que não tem fluxo de trânsito. Então eu brinco com ela de moto lá. Não uso muito a moto, mas eu já usei demais moto. Já andei muito de moto, irmão. Eu tinha uma CG 150, rapaz. A Cloudlet 1.0. Eu tenho a Cloudlet 2.0 agora, que é uma menor. E a Cloudlet, eu andava com ela, irmão, tudo que era lugar. Eu cheguei aqui em Uberlândia andando de Cloudlet. A Cloudlet era minha companheira. Agora, eu já caí de moto, mas nunca sofri um acidente de moto. Caí de moto foi um momento na chuva, não prestei atenção na frenagem, eu derrapei um pouco. Não machuquei, ralei apenas assim um pouco, mas nada grave. Nunca bati no carro, nunca sofri um acidente, eu só caí. Já houve momentos em que eu fui entrar numa rua e ela tava cheio de areia e aí eu freiei errado e ela só derrapou. Assim. Como eu nunca andei muito rápido, eu só derrapava. Eu falei, credo, sai pra lá, coisa ruim. Ah, me destruir não, eu tenho um futuro profético. Me levantava e ia embora.
Então acho que eu devo ter caído umas 2 vezes. Acidente nunca. Pastor, tu sabe dar grau? Não sei, não gosto de quem dê grau. Não concordo com isso, acho feio. Acho que se a moto foi criada pra tu andar com 2 rodas, anda com as 2, pra que andar com uma? For os caras da Red Bull que faz aquelas coisas loucas, beleza, mas na rua, logo pra tu tomar um acidente, cair, morrer, tem uns meninos que vem enquanto quer que visite ele no hospital. Ele tava dando grau na moto. Falei, cara, eu vou orar de longe. Que ele tá lá não é porque foi acidentado, é porque ele buscou cair. Aí tem que ficar orando de longe pra esses caras que dá grau. Se tu dá grau, tu toma jeito na tua vida, viu? Que uma hora ou outra o inimigo te acerta. O anjo da guarda tira fogo e tu se acaba. Irmão, uma das coisas que mais me protegeu para não sofrer acidentes de moto foi justamente ter medo de cair. Eu tenho medo de cair demais, irmão. Eu vejo a turma que caiu, uns cabas mostram o braço assim, é um ralado, é pino no braço, na perna. Que foi isso, cara? Acidente de moto, eu aqui, muito rápido, o carro furou o sinal vermelho, eu bati, voei, quase morri. Não, rapaz, só de pensar nessas coisas eu já fico, assim, morrendo de medo. Então eu nunca andei muito rápido de moto, eu ando por mim e pelos outros. Eu não tenho um certo receio de andar nos corredores assim, os carros saem cortando nos carros. Eu falei, cara, que loucura, não, vou andar de boa. Prefiro chegar tarde nos lugares do que cedo no céu, tô tranquilo. Então o medo em doses homeopáticas, ele te protege de muita coisa, irmão. Te protege de muita coisa. O medo em doses homeopáticas, ele te assegura para não ser uma pessoa inconsequente. Agora, o problema está quando o medo toma um lugar de governo. Mas quando é que o medo toma um lugar de governo? Quando o medo influencia diretamente nas tuas decisões fundamentais, primordiais. Decisões que vão ditar o seu destino. Uma coisa é você ter medo de cair de moto e andar com tranquilidade. Uma coisa é você ter medo de ser assaltado, de sofrer algum atentado e aí não fica até tarde na rua. São medos que te levam para um lugar de segurança porque coisas ruins podem acontecer. Agora, se porventura você tem medo de tomar certas decisões porque pode dar errado, aí eu preciso que você comece a rever a sua vida. Porque o medo não pode ser um fator que te leve a tomar decisões sobre destino. O que deve balizar a tua decisão se você vai ou não para esse lugar, se você vai ou não para esse caminho, não é sobre errar ou não. É sobre fazer sentido ou não para o seu propósito. Se você toma uma decisão que vai te isentar de dar um passo, não, eu não vou dar um passo, não vou tomar essa atitude, eu não vou para esse caminho, porque eu acho que vai dar errado. Aí, irmão, você está tomando uma decisão fundamentada no acerto e no erro, e não é sobre isso. A decisão sábia, ela é fundamentada no que o Senhor espera de você e no que o Senhor deseja fazer. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Preste atenção. Quando nós estamos tomando decisões, uma das principais coisas que nós devemos levar em conta é para onde ela nos leva. E não se muitas coisas vão dar errado ou não. Porque às vezes o Senhor te manda ir para lugares que o destino é o que Ele tem para você, mas o que mais acontece é coisa dando errado. Perceba, irmão, comece a se posicionar no que Deus te chamou e você vai identificar que muitas coisas dão errado, não é porque você tomou a escolha errada, mas é porque você se posicionou de forma certa. E aquilo que o inimigo conseguia tocar, irmão, ele tocou. O levante que tentou paralisar você se levantou. E a gente precisa começar a discernir que não é sobre dar certo ou sobre dar errado que vai balizar se a minha escolha foi ou não assertiva. Olhe para a vida de José, você vai perceber que a vida de José não foi uma vida que começou dando certo, foi uma vida que terminou certo, mas começou muita coisa dando errado. Quando você olha para a vida de Paulo, você vai perceber que, comparado com o que ele tinha, ele mais perdeu em seguir o evangelho de Cristo, naturalmente falando, do que ganhou. Paulo era um homem que sabia viver no pouco e viver no muito. Paulo era um homem que aprendeu a, na prisão, ser um instrumento do Senhor.
Então, se eu estiver na prisão, eu não posso olhar para aquele momento de prisão como um momento em que tá tudo dando errado, então por isso que eu tomei a decisão errada. Poxa, comecei a seguir a Cristo, comecei a seguir a Jesus, e agora tô sendo preso. Comecei a seguir a Cristo, professei minha fé, comecei a seguir o Evangelho, e agora eu tô apanhando na rua. Então veja, se você olha para a vida de Paulo, as coisas não começaram a dar certo porque ele aceitou Jesus e caminhou com Cristo. As coisas, pelo contrário, começaram a estar mais difíceis. Então não se trata as decisões assertivas serem benéficas ou não. Porque tem horas, irmão, que o caminho que Deus tem para a tua vida, tu vai começar perdendo. Na verdade, o caminho daquele que crê em Deus, ele começa perdendo. Você começa entregando a sua vida a Deus. Você começa deixando de ser servo, de ser senhor de si mesmo. Você acaba se tornando servo do Senhor. E o Senhor sendo governante da sua vida. Eu preciso que você entenda. A decisão sábia não trata de resultado, trata de destino. Anota isso aí. Uma decisão sábia não fala sobre benefício, fala sobre destino. Porque tem horas que Deus vai te mandar tomar certas decisões que você vai perder. Mas que essa perda temporária vai te levar a um destino muito maior do que aquilo que você perdeu. Tem horas que Deus vai te tirar de um lugar que é confortável, você vai perder o seu conforto. Tem horas que Deus vai te tirar de um lugar em que você controla, você vai perder o seu controle. Tem horas que você vai ser tirado de uma estação que talvez você esteja bem. E Deus vai tirar esse conforto de você através da escolha que você fez, colocar você em um lugar mais desafiador, te colocar em um lugar onde exige mais uma dedicação, uma resiliência, uma coragem. Só que o destino daquele posicionamento, daquela decisão que você tomou, traz muitas consequências positivas se comparadas às consequências negativas. É esse o ponto que eu quero que você entenda. Quando você está debaixo da sabedoria de Deus, você não toma decisão por benefício, você toma uma decisão por propósito, por destino. E tem gente que não está permitindo tomar decisões porque está sendo levado por um governo do medo. Estamos num ano em que muitos estão conjecturando uma alta inflação, tudo muito caro, e você olha os vídeos que aparecem ali nas plataformas, vai encarecer tudo, vai ficar tudo difícil, vai ficar tudo ruim, vai ficar tudo isso, vai ficar tudo aquilo, e parece que você está no meio de um caos, né? Você está à beira de um colapso. Mas, irmão, Deus te fala assim, ó, abre um negócio para você. Abre um negócio para você. Porque esse negócio que você abrir, eu vou abençoar. Quando você olha para o cenário econômico, não está favorável para você abrir um negócio. Mas Deus disse, abra um negócio. E aí talvez você não tome a decisão de abrir um negócio porque você está olhando da perspectiva econômica natural e se esquecendo que existe um extraordinário que move todas as coisas ao teu favor. Então o que tu precisa não é de uma economia favorável, é de uma palavra favorável. Aprende isso, irmão. Qual é o problema aqui, irmão? Muitos não estão tomando decisões assertivas porque estão sendo governados pelo medo, pela experiência do que deu errado, por aquilo que podia ter acontecido e não aconteceu, por aquilo que podia ter funcionado e não funcionou, por aquilo que... E N coisas aconteceram. Porém, o Senhor tem te chamado a se mover pela fé e não pelo medo. O medo muitas vezes começa a tomar conta da nossa vida sem a gente perceber. E muitas vezes o medo, ele está travestido de uma palavra que muitos estão usando hoje, que se chama cautela. Ah, eu estou sendo muito cauteloso. Eu estou caminhando com cautela, por isso estou dando passo. Esses dias eu estava conversando com um jovem que ele estava compartilhando sobre isso. Eu disse, meu filho, tu tem uma palavra, tu tem um apontamento, tu tem uma unção, tu tem um lugar onde você pode fluir. Qual é a desculpa que você me dá para que você não entregue o que o Senhor está te pedindo nessa estação? Ele disse, pastor, porque eu estou sendo cauteloso.
Eu digo, que dia que o Senhor te pediu para ser cauteloso, quando na mesma palavra que Ele deu a você, Ele está dizendo, vai. Irmão, quando Deus diz, vai, vá. Quando Deus diz, fica, fique. Quando Deus diz, faça, faça. Não é sobre ser cauteloso, isso na verdade é um discurso daqueles que estão acovardados, com medo de as coisas darem errado, e dizem que isso é cautela. Irmão, uma coisa é você ser estratégico, é você não ser tolo, é você ser sábio, mas não confunda você ser governado pelo medo e falando que isso é uma cautela. Aí Deus te deu uma palavra, você já recebeu profetas que confirmaram essa palavra que você recebeu, Deus abriu portas, tá, só falta o letreiro em letras garrafais de fogo no céu para que você dê o passo que Deus está esperando e você está dizendo, não, eu estou com cautela, não estou indo. Irmão, uma coisa é nós estarmos em oração pedindo para que o Senhor nos dê a direção. Agora, outra coisa é você já receber todos os apontamentos de Deus e não se mover porque está achando que isso é ser cauteloso. Irmão, ser cauteloso é dar os passos que Deus espera que você dê sem ser movido pelas emoções. Isso é ter cautela. Porque tem horas que Deus te pede para dar passos e a pessoa está no outro extremo do medo. Ela está no extremo da inconsequência. Ela acha que por causa da ansiedade ela consegue fazer tudo de uma vez. Aí ela vai sem pensar nas consequências de como ela está indo. Por isso que o sábio vai discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Significa que é tempo de ir, então eu vou. Mas qual é a forma que Deus quer que eu vá? Eu não vou sair correndo como um desvairado, como um maluco. Eu não vou sair correndo como alguém inconsequente. Eu vou ter paciência, eu vou ter discernimento, eu vou ter clareza, mas eu vou. Porque a forma importa tanto quanto o tempo. Tá aprendendo isso, irmão? Deus deixa algo muito claro aqui pro povo. Deus deixa algo muito claro aqui pro povo. Não temais, porque Deus veio para provar-vos. Deus gera em você temor, não é para que você tenha medo, é para que você tenha responsabilidade. Deus estava dando ao povo mandamentos. E sabe qual é o mal do ser humano? Não tem temor. Temor fala sobre responsabilidade, compromisso, zelo. Quando você tem temor com a presença de Deus, você não trata Deus com brincadeira. Quando você tem temor com o chamado que Deus te deu, você não age de qualquer forma, você não toma qualquer decisão. Quando você tem temor para com a sua casa, você respeita o seu lar, você respeita o seu casamento, você respeita o seu relacionamento com os teus filhos. Temor é colocar Deus no lugar de Deus, mesmo sabendo que Ele é Pai. Tenham responsabilidade com aquilo que eu estou entregando a vocês. E aí tem gente que se achega a Deus com medo e não com temor. Porque o temor não te afasta de Deus, o temor te traz responsabilidade com aquilo que Deus te entregou. E tem gente que às vezes não entende o que é temor e vai chegar a Deus com medo. A excelentíssimo, divino, soberano, Senhor do universo, ó magnânimo Deus, infinito és em sua plenitude estratosférica, espacialmente falando. Irmão, isso não significa temor. Porque palavra bonita, todo mundo pode dizer. O que nem todo mundo pode viver é uma vida bonita temente a Deus. Uma vida temente a Deus é uma vida que escolhe para honrar a Deus. Escolhe para estar com Deus. Sabe quando é que você é temente a Deus? Quando você coloca uma roupa diante do espelho e você diz: essa roupa agrada ao Senhor. Essa roupa louva ao Senhor. Ou, quando você está com uma roupa que precisa mudar, essa roupa não agrada a Deus. Vou trocá-la. Essa mesa não agrada a Deus. Sairei dela. Essas pessoas não agradam a Deus. Esse comportamento não agrada a Deus. Essa forma de viver não agrada a Deus. Isso é temor. É responsabilidade com a liberdade que Deus me deu.
Vocês podem fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas vos convêm. Você pode se assentar em qualquer mesa, mas nem toda mesa é conveniente para que você se assente nela. Isso é temor. Então nós precisamos começar a entender que temor e ter medo é diferente, irmão. O medo ele vai te paralisar. O medo ele vai te travar. O medo ele vai te dar motivos para não fazer. Então você não pode se achegar na presença de Deus com medo. Você precisa se achegar na presença de Deus com temor. Deus estava dando ao povo a responsabilidade com os mandamentos que deveriam ser cumpridos. E no começo era Adão, desse fruto você não pode comer. Coma de todos os outros, mas desse você não pode. O que isso significa, irmão? Só era uma regra. O ser humano não foi capaz de cumprir uma regra. E aí se tornaram 10. Depois, 613. Até que o Senhor resolveu acabar com o aumento das leis e começar com o derramado do Espírito Santo através de Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi o cumprimento perfeito da lei. Então o que eu quero te ensinar é que Deus vai te tirar desse lugar de estagnação. E eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Eu libero essa palavra que Deus vai abrir portas extraordinárias sobre a tua casa. Deus vai abrir portas extraordinárias sobre a tua vida. Deus vai abrir portas extraordinárias no teu trabalho. Eu declaro em nome de Jesus. Seja responsável com o que Deus te entregar. Tenha temor na presença de Deus. Não brinque com o que Deus está entregando nas tuas mãos. Não seja negligente com o que Deus está confiando a você. Permaneça firme. Permaneça firme, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No mesmo versículo, Moisés vai dizer, não temas. E, em outro momento, ele vai dizer assim, para que o seu temor esteja diante de vós. Parece uma contradição, inicialmente falando, mas não é. Existe o medo que te faz correr, e existe o temor que faz você se aproximar. O primeiro é o pavor que Adão sentiu no jardim. Adão sentiu um pavor, um medo, e se afastou, se escondeu. Ele se escondeu por causa do pecado. E agora o nosso temor ao Senhor nos aproxima dele. Esse medo que nos afasta de Deus, ele vai nascer da nossa culpa. E a culpa gera afastamento. Eu estava conversando com os amigos esses dias, eu estava falando para eles, gente, prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. A culpa é pior do que a traição. O quê, pastor? A culpa é pior do que a traição? Não, eu acho a traição muito pior. Eu acho a traição muito... Eu vou te provar que a culpa é pior do que a traição. José foi traído pelos seus irmãos, sim ou não? José foi traído pelos seus irmãos. A traição que fizeram com José, Deus transformou em bênção. Na verdade, não foi a família traindo José, foi Deus escolhendo José para chegar primeiro. José chega a essa conclusão. Quando você olha para Cristo, a traição de Judas não afastou Jesus do propósito. Pelo contrário. A traição de Judas aproximou Jesus do propósito que ele veio cumprir. A traição de José aproximou José do lugar onde Deus o queria usar. A traição na sua vida, essa injustiça para com você, a traição que fazem contra você, não interferem no propósito que Deus tem para a tua vida. Pelo contrário, a traição te aproxima do que Deus tem para a tua vida. Agora, a culpa. Judas teve culpa. Uma culpa tamanha que não o permitiu ser perdoado. A culpa, ela é tão maliciosa, ardilosa, que ela te faz ser o seu próprio carrasco. A culpa te faz ser o teu próprio juiz e sentenciar a tua própria sentença. Executar a tua própria sentença. Você faz tudo isso dentro da sua mente.
Você faz tudo isso dentro das suas emoções, dos seus pensamentos. Você faz tudo isso nesse momento. A culpa ela é perigosa porque a culpa muitas vezes não te dá a oportunidade de ser perdoado. A culpa muitas vezes rouba de você a segunda chance. Por isso, querida, cuidado. Cuidado com a culpa que tem tirado de você a segunda chance. Talvez Judas pudesse ser perdoado diante daquilo que viveu. Talvez Judas pudesse ter sido perdoado pelo Senhor, por mais que ele tenha sido traidor. Não sabemos, mas eu creio que com o perdão de Jesus disponível a todos, também estaria disponível a Judas. Mas o que foi que atrapalhou Judas? A culpa. A culpa não deixou Judas ter uma nova chance. Pedro também sentiu culpa, mas a culpa de Pedro trouxe afastamento, ele voltou a pescar. Irmão, cuidado com a culpa na sua vida, porque a culpa é a principal ferramenta que o inferno utiliza para roubar a tua segunda chance. Meu Deus, irmão, meu Deus, até passei do horário aqui. Meu Deus, irmão, isso é muito forte, isso é muito forte, isso é muito forte. Hebreus no capítulo 4, no versículo 16, a palavra vai dizer o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e graça, a fim de sermos guardados no momento oportuno. Existe uma presença que nós podemos acessar pela graça de Deus. Não permita com que o medo te impeça de dar passos de fé. Não permita com que o medo te impeça de construir o que Deus te mandou. Não permita com que o medo tire de você o que Deus está construindo. Deus está te falando, vá, meu irmão. Deus está te dizendo, construa, não tenha medo. Eis que eu estou derramando sobre cada um de vocês de um espírito de sabedoria, um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de intrepidez em nome de Jesus, para que vocês não se percam no meio do caminho, para que vocês não estagnem diante das adversidades, para que vocês enfrentem os seus gigantes. Coragem! Tenham coragem, assim diz o Senhor. Porque a coragem de vocês, debaixo da minha palavra, vos farão viver promessas. Aleluia! Só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia, irmão. Aleluia. Aleluia. Aprenda, de uma vez por todas. Deus não está aqui, irmão, para te domesticar como se você fosse um animal. Deus está aqui para te conquistar. Não é sobre o que Deus simplesmente pede para que você faça, mas é uma predisposição do seu coração de se relacionar com Deus todos os dias e querer parecer mais e mais com Ele. Existe, irmão, um medo que muitas vezes você não consegue domesticar, não com a sua própria força. Existe muitas vezes um medo que te atrapalha de caminhar. E esse medo será combatido com a palavra de Deus, com a verdade, com a palavra que você carrega da parte dos céus. Então eu te abençoo nessa manhã. Coloque a mão sobre a sua cabeça, se você puder. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Se você não puder, coloque a mão sobre o seu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que todo medo caia por terra, para que todo medo seja retirado de você. Eu declaro em nome de Jesus que você não se perca no meio do caminho, que você não estagne diante das adversidades, que você não pare diante das tempestades, porque Deus é contigo. Deus é o Senhor sobre a sua vida. Deus é o Senhor sobre a sua casa. Deus é o Senhor sobre tudo que você está fazendo. Eu te abençoo para viver os planos e promessas que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo para viver tudo que o Senhor tem para você. Eu te abençoo para que nada fique no meio do caminho, porque o Senhor te deu sabedoria para caminhar. O Senhor te deu palavras para fluir. O Senhor te deu apontamentos para onde chegar. Eu te abençoo. Que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, não se esqueça. O medo não pode te paralisar. E temor não é distância, é proximidade. Temor é sobre você conhecer o Deus que você serve. Temor é sobre você conhecer quem é o seu Senhor. E por isso você se aproxima dele. Amém? Te ajudou? Passei um pouco mais do horário hoje, né? Se você ainda não tem este livro na sua prateleira, adquira-o, porque esse livro nasceu dos nossos devocionais. Esse livro fala sobre 100 passos, 100 lições, 100 encontros. Não é para ser lido em 99 nem em 101 dias, é para ser lido em 100 dias. Esse livro nasceu dos nossos devocionais, ele carrega muita graça, muita bênção de Deus e tem sido muito elogiado, e acredito que não é por mim, é pelo que o Senhor gerou nos nossos devocionais. Eu apenas fiz o trabalho de transcrevê-los e certamente esse livro vai te edificar. Não é um livro apenas para aqueles que são crentes, é livro para quem é descrente também, porque ele tem uma linguagem profunda e simples, uma linguagem que é bastante entendível, nem sei se existe essa palavra, mas é uma linguagem que você pode entregar esse livro para quem precisa se aproximar do Senhor e não sabe como. Entrega para ele e fala assim, daqui a 100 dias a gente volta a conversar e eu te garanto que esse livro vai te ensinar muitas coisas preciosas. 100 dias que vão mudar a sua vida. Pastor, como é que eu faço para adquirir esse exemplar? Se você está me assistindo do YouTube, o link está na descrição do vídeo. Inclusive, algumas pessoas também estão nos perguntando, pastor, como é que eu faço para ofertar no seu ministério? Querido, é muito simples. Nós temos aqui no link um e-mail, contato@glaubersongifone.com.br. Você pode, através desse e-mail, semear conforme o Espírito Santo colocar no seu coração, tá bom? Isso vai de você com Deus. Pastor, eu estou assistindo do Instagram. Como é que eu faço para adquirir o meu exemplar? É só você digitar livro e eu vou te enviar o link. Pastor, eu estou assistindo do TikTok. Como é que eu faço? É só você ir no link da bio e você terá acesso ao link para que você adquira o seu exemplar. Um beijo no seu coração, obrigado por mais um encontro, mais uma palavra, mais um momento devocional com o Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa encontrar você, que essa palavra possa te edificar e você dê passos ousados no Senhor. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, lindos! Forte abraço.